Então é isso, pessoal. Na semana passada, a gente não teve a aula aqui do grupo ao vivo. Eu mandei uma outra aula gravada para vocês sobre o que é o Evangelho. Tá? Então, quem não assistiu depois quiser assistir, é só ir lá no canal e assistir essa aula. Tá? Também, na semana anterior, à semana passada, a gente estava falando de Gálatas 5, tá? Então a gente viu Gálatas 5 e hoje nós vamos encerrar a epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ver todo o capítulo 6, do início até o final, tá? Então vamos ver todo o capítulo 6, do início até o fim, e esperamos aí concluir essa primeira parte do nosso estudo, que era a Epístola de Gálatas. Já foram mais de 10 aulas só nessa epístola, tá bom? Então, olha só, vamos ler Gálatas capítulo 6, e a partir dessa leitura depois eu começo nosso estudo, beleza? Então, Paulo diz assim, Gálatas capítulo 6. Vou ler o capítulo inteiro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Então é isso. Deixa eu só responder o pessoal que está tirando dúvida aqui sobre a transmissão. Perguntando se está normal a transmissão. Eu estou aqui respondendo que está tudo ok, que está tudo certo. É isso mesmo, pessoal. É um aplicativo novo aí para a transmissão ficar um pouquinho melhor. Nesse caso, eu vou me comunicar com vocês só pelo chat, tá? Só pelo chat do YouTube. Vocês podem acompanhar pelo link do YouTube também. Não precisa ser pelo link do StreamYard, pode ser pelo link do YouTube, tá? E aí vocês podem falar comigo pelo chat da transmissão ao vivo do YouTube. Beleza? É o StreamYard, Wagner, esse daí, tá? Não é mais o Zoom, porque o Zoom é mais de reunião, mas não muito de transmissão. Beleza? Então é isso, pessoal. Então a gente fez a leitura aí de Gálatas capítulo 6. Então vamos para a exposição desse capítulo, que é o nosso encerramento. Vou deixar assim, acho que fica melhor dessa forma. Beleza.
Então, olha só, Paulo começa o capítulo 6 de Gálatas fazendo uma exortação aos irmãos da Galácia, onde ele diz claramente assim, ó, ele diz, vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura. Eu selecionei esse pequeno trecho do versículo 1, em que ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Notem que isso vem logo depois do capítulo 5, onde Paulo tinha descrito as obras da carne e as obras do espírito. Então, no versículo 24, no versículo 23, no 24, ele descreveu as obras do espírito e disse que os que são de Cristo crucificaram a carne. Ou seja, eles não estão mais na carne, eles crucificaram a carne. No entanto, ele vem agora dizendo, ó, crucificar a carne com seus desejos e suas paixões. Então, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja. E aí, logo agora, ele vem com o versículo 1 do capítulo 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta, então aqui é importante que a gente tenha em mente o seguinte. Primeiro, mesmo os crentes, mesmo os cristãos genuínos que estão andando segundo o Espírito, que manifestam o fruto do Espírito, que estão comprometidos com uma vida de santidade, mesmo esses, eles vão ter dificuldades, às vezes. Eles vão passar por problemas, eles vão pecar, eles vão faltar em algum momento da caminhada cristã deles, eles vão tropeçar. E ele alerta para os outros irmãos. Ele está dizendo, vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. Quem são aqueles que são espirituais? Ora, os crentes. Aqueles que estão andando segundo o Espírito, de acordo com o capítulo 5. O capítulo 5 não está dissociado do capítulo... O capítulo 6 não está dissociado do capítulo 5. É muito comum, às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, principalmente quando a gente não tem o costume de ir versículo por versículo, aprendendo tudo de uma forma contínua, é muito comum que a gente tente colocar, é muito comum que a gente tente colocar o pessoal está falando aqui que o som está baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui a esse respeito. Então eu vou falar mais alto. É muito comum, às vezes, então, que a gente tente, de alguma maneira, colocar coisas erradas naquele versículo. Então, por exemplo, eu pego aqui, quem são os espirituais? Aí eu venho com um conceito, eu venho com uma definição de espiritual que não faz o menor sentido com o que estava sendo dito na carta anteriormente. E não pode ser assim. O espiritual aqui tem a ver com o contexto imediatamente anterior de Gálatas capítulo 5. É meio óbvio, mas a gente não pode perder isso de vista. E aí Paulo fala, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Que pessoa? Aquela que cometeu o pecado. A pessoa que cometeu o pecado, precisa ser restaurada. Ser restaurada. E aqui é importante que a gente entenda o seguinte, a restauração, restaurar a pessoa, tem a ver com corrigir, tem a ver com levar de volta ao caminho correto, ao caminho da pureza. Isso é uma atitude positiva e não uma atitude negativa. O restaurar aqui tem a ver com conduzir aquele irmão de volta ao caminho certo. Eu vou pegar aquele irmão pela mão e vou levá-lo ao caminho certo. Isso é restaurar. Restaurar não tem a ver com uma visão negativa, no sentido que eu vou corrigir a pessoa na pancada sem o objetivo de trazê-la de volta, apenas para manifestar uma espécie de punição por aquilo que ela fez. A restauração que Paulo propõe não é uma punição pelo pecado que a pessoa cometeu, mas sim trazer a pessoa de volta, trazer ela, pegá-la de volta e conduzi-la ao caminho correto. E ele acrescenta ainda, façam isso com espírito de brandura. O que seria o espírito de brandura? É justamente o contrário da severidade e da agressividade. É você fazer isso com calma, é você fazer isso com paciência, é você fazer isso com amor pela outra pessoa, buscando a restauração e não a punição. Isso deve acontecer tanto
em relacionamento interpessoal, quando você surpreende algum irmão em algum pecado e você vai exortá-lo, quanto no âmbito da própria igreja, em relação àqueles que estão na liderança e em relação àqueles que são liderados na igreja. A disciplina eclesiástica, ela tem o objetivo de restauração da comunhão e não de punição. Nós não somos romanistas, não acreditamos em penitências. Nós não decretamos penas para que as pessoas cumpram com o objetivo de apenas serem punidas. A disciplina, ela tem o objetivo de restaurar aquele irmão à comunhão dos santos, de trazer ele de volta, né? De fazer com que ele seja reestabelecido de volta na comunhão, tá? No caminho da pureza, no caminho de Deus, no caminho correto, beleza? E agora Paulo vai continuar. Ele vai dizer, e que cada um tenha cuidado, os slides ficaram um pouquinho estranhos aí, né? Não sei o que aconteceu, mas acabou que ficou um pouquinho fora da edição que eu tinha feito, mas tudo bem. Então, o Paulo vai continuar agora, ele diz assim, ó, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, né? Então, essa continuação ainda do verso 1, ele diz, cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Basicamente, ele está afirmando que o orgulho não combina com uma repreensão verdadeira. Então, quando você vai repreender alguém por algum pecado, por alguma falta que aquela pessoa cometeu, não convém que você tenha uma atitude orgulhosa, muito pelo contrário, né? Você precisa ser capaz de olhar primeiramente para as suas próprias fraquezas, para que depois você possa repreender os outros. Porque senão você cai no risco, né, da hipocrisia tão combatida por Jesus. Como quem é você para tirar, né, o cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave no teu olho? Então, antes de tudo, olhe para si mesmo, olhe para o seu próprio coração, né, veja as suas próprias fraquezas e só depois exorte, só depois chame a atenção do seu irmão, só depois vá até lá e tente restaurar aquela pessoa no caminho da pureza. E com muita humildade, porque, da mesma forma, Paulo adverte em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você está julgando o seu irmão que cometeu um determinado pecado, cuidado. Se você pensa que está em pé, tome cuidado para que você também não caia depois. Porque existe esse risco. Existe o risco de você também cair no mesmo pecado que o seu irmão caiu e você vai tentar restaurá-lo. Então vá com humildade, né? Antes de tudo, porque isso vai fazer diferença na restauração também do seu irmão. Paulo agora continua também. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, Paulo está dizendo, levem as cargas uns dos outros. O que isso quer dizer, levar as cargas? A primeira coisa que a gente pode extrair daqui é que o pecado ele não é um problema particular. O pecado não é um problema restrito a uma única pessoa. O pecado cometido na igreja, na congregação, sendo cometido publicamente ou não, ele não é um problema daquela pessoa que cometeu o pecado apenas. O pecado ele é um problema dos crentes como um todo. Ele não é um problema particular apenas. Os irmãos devem se esforçar para ajudar a aliviar as aflições, os sofrimentos e as tentações dos outros. Eles devem se esforçar ao máximo para que ocorra, né, esta palavra que Paulo usa aí, ó, levem as cargas uns dos outros. A palavra no grego, eu até coloquei ela aí no original, que ela tem exatamente o sentido de aliviar as aflições. Isso é o sentido metafórico, ou o sentido figurativo dessa palavra. O sentido mais literal dessa palavra é carregar coisas pesadas, né? Então ela é usada em Mateus para carregar cântaros,
em outras passagens da Bíblia para carregar materiais pesados, tá? Mas no sentido figurado, que é o que Paulo está usando aí, é justamente carregar as cargas do seu irmão, carregar os problemas dele, as tentações dele, você também carregar juntamente com ele. Você se esforçar para aliviar ao máximo as aflições que o seu irmão está passando, aliviar ao máximo os problemas que ele está sofrendo, tanto problemas de aflições com problemas de forma geral, mas também as tentações, o alívio do pecado, lutar junto com ele, orar por ele, estudar com ele, transmitir graça. É muito comum a gente ver pecados em outras pessoas e a nossa tendência é sempre querer condenar, a nossa tendência é sempre falar mal, fofocar. E Paulo está dizendo que não, que esse não é o caminho correto. Que nós, quando vemos o pecado do nosso irmão, nós devemos nos esforçar junto com ele para que ele vença aqueles pecados, de alguma forma. Tá? É ombro a ombro, suportar ali o peso da carga de cada membro da igreja. Cada um deve pôr o seu ombro debaixo da carga sobre as quais este ou aquele membro geme, seja essa que carga for. Tá? Então é carregar mesmo os fardos, as cargas uns dos outros, para que assim, né, em amor, a lei de Cristo seja cumprida. É isso que Paulo fala nesse versículo. E o que seria, então, a lei de Cristo? Porque a continuação do versículo, ele diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que isso quer dizer? O que quer dizer cumprir a lei de Cristo? Esse é um conceito interessante que Paulo traz aqui na carta aos Gálatas para a gente, ainda mais tendo em vista tudo que nós já vimos na carta de Paulo aos Gálatas. Né? Nós já vimos em capítulos anteriores dos nossos estudos que, primeiro, o propósito da lei era aumentar as transgressões, que está lá em Gálatas 3,19. A lei tinha essa finalidade de deixar o pecado mais pecaminoso. Ela era a lupa que aumentava a percepção do pecado. E isso tinha uma finalidade. A finalidade é que, ao vermos o tamanho da nossa pecaminosidade, nós não confiássemos em nós mesmos. E logo em seguida, ainda em Gálatas 3, Paulo traz uma outra finalidade da lei, que é o aio. A lei era o tutor. A lei é o aio que nos conduzia a Cristo, que nos guiava a Cristo. Então, ele já tinha essas duas finalidades. E em Gálatas 5, nós vimos que a lei também é uma orientação moral para uma vida santa. Então, em um certo sentido, os cristãos ainda estão, né, ainda têm uma certa responsabilidade com a lei, uma certa responsabilidade com o aspecto ético e moral da lei de Deus, para que nós possamos ser conduzidos numa vida de santidade. Isso não quer dizer que nós obedecemos à lei para alcançar méritos ou para demonstrar os nossos esforços de obediência diante de Deus e, de alguma maneira, conseguir o favor de Deus, a salvação, ou seja lá o que for. Mas que, uma vez que somos salvos, com o amor que nós temos por Cristo, por Deus, nós iremos obedecê-lo, nós iremos demonstrar a nossa fé pela operosidade do nosso amor em obediência a Deus. Então, a lei é uma orientação moral para essa vida de santidade. No capítulo 5, que nós estudamos há 2 semanas atrás, como que a lei nos guia nisso? Como que a lei pode ser uma orientação moral para uma vida de santidade? E Paulo resume isso em alguns pontos, que ele vai do capítulo 5 e chega no capítulo 6, falando desses pontos exatamente. Então, olha o que ele diz. Primeiro, amando uns aos outros. Segundo, não satisfazendo a carne, não dando vazão às suas paixões interiores, mas mortificando a carne pelo Espírito. Frutificando no Espírito, ou seja, demonstrando todos aqueles frutos do Espírito Santo que Paulo mencionou no capítulo 5, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, e assim vai.
E agora, no capítulo 6, ele traz mais essa aplicação da lei de Deus como uma orientação moral para a nossa vida. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros, as cargas uns dos outros. Tá? Então, como que eu cumpro, como que eu uso a lei como meu guia moral? Eu amo os meus irmãos, eu não dou vazão aos meus sentimentos pecaminosos, eu frutifico no Espírito Santo e eu ajudo os meus irmãos a também fazer essas coisas. Né? Eu ajudo, eu carrego, eu alivio as aflições dos meus irmãos da forma como eu puder fazer. E isso é cumprir a lei de Cristo. Olha só, se a gente puder, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu trouxe esse trecho aí do livro do Craig Blomberg, tá? E eu queria dar uma lida nisso daí, porque eu acho que ele resumiu de uma forma bem simples e muito profunda o que é cumprir a lei de Cristo, tá? Então, olha lá o que ele diz. Todas essas obrigações éticas que a gente acabou de mencionar e outras semelhantes formam juntas a lei de Cristo. A referência a cumprir sugere uma alusão ao ensino de Jesus em Mateus 5,17, de que ele veio para cumprir a totalidade das escrituras hebraicas. O que os cristãos chamam de Antigo Testamento ainda continua sendo uma autoridade para eles, porém somente quando entendem como as várias leis do Antigo Testamento se aplicam à luz da revelação do Novo Testamento. Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito ao longo da carta de Paulo aos Gálatas. Qual é a aplicação da lei hoje? O que eu faço com a lei de Deus hoje? Como que eu tenho que lidar com essa lei de Deus hoje ainda? Né? E o que o Craig Blomberg está dizendo aí é justamente isso, que, em um certo sentido, a lei do Antigo Testamento ainda tem uma autoridade sobre nós hoje. Porque essa lei, apesar de ter sido dada como um pacto a Israel, ela carrega por trás dela o caráter de Deus, a moral de Deus. E ainda que o pacto da lei tenha sido anulado pela vinda de Cristo, e nós não estamos mais debaixo da lei, ainda que isso seja verdade, aquilo que era o caráter, a moral do próprio Deus que estava na lei do Antigo Testamento continua valendo para nós hoje. Mas olha o que ele diz. Não obstante, a impressão predominante que se tem da análise de Paulo em Gálatas 5,13 até o capítulo 6, verso 10, é de que a ética cristã, refletindo a vida no Espírito, flui do coração e de um relacionamento amoroso com Deus e com os outros, muito mais do que uma lista específica de coisas que se deve e não se deve fazer. Nas palavras de Bruce Longenecker, a lei de Cristo se refere à lei mosaica que chega à sua devida e mais completa expressão nas relações de serviço mútuo dentro da comunidade, daqueles cuja vida está sendo transformada pelo Espírito em conformidade com o caráter de Cristo. Então, olha isso. Isso aqui é muito importante para a gente. O que ele está dizendo é isso. Aquele aspecto moral da lei, ele continua valendo para nós ainda hoje. Né? Nós ainda temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós ainda temos que não matar, não roubar, não mentir, não cometer adultério. Nós ainda temos que evitar a cobiça, nós ainda temos que fazer todas essas coisas. Mas nós vamos obedecer essas coisas muito mais porque a obediência a Deus flui dos nossos corações por meio do Espírito Santo, do que por nós nos guiarmos por uma lista de coisas que devem ser feitas. Então, nós não vivemos mais na caducidade da letra da lei. Nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. E ele agora não só nos traz uma lei externa, mas ele próprio molda o nosso coração e transforma um coração de pedra em um coração de carne e capacita os nossos seres à obediência a Deus por meio do seu Espírito Santo. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Então, como nós cumprimos a lei de Cristo? Basicamente é o que Paulo disse no capítulo 5, a lei se resume no amor. A lei, toda a lei é cumprida, né, em um só preceito: amar ao próximo como a si mesmo. E como Jesus complementou muito bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não é uma lista de coisas, né? Mas sim uma vontade de viver
de acordo com a obra do Espírito Santo. E ele continua. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Então, Paulo está dizendo, o que nos torna servos uns dos outros, né, é a consciência das nossas próprias falhas, para que eu primeiro possa amar os meus irmãos, para que eu possa cumprir a lei de Cristo. Eu primeiro preciso ter uma consciência clara dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados, da minha própria falha moral, né? Então, não podemos ter uma visão de nós mesmos acima daquilo que é a verdade. Nós não podemos ter um espírito de presunção, de orgulho, de soberba. É justamente isso que Paulo está atacando. Então ele está dizendo, aqueles que cumprem a lei de Cristo, né, são aqueles que levam as cargas uns dos outros. Mas como que eu posso fazer isso? Eu não posso julgar que eu sou alguma coisa, não sendo nada. Eu preciso ter essa consciência das minhas próprias falhas, dos meus próprios pecados, para que eu possa, né, me voluntariar em serviço aos meus irmãos e estar disposto a carregar as cargas deles. E ele continua. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu trouxe a paráfrase do William Hendrickson no comentário dele da Epístola de Paulo aos Gálatas, onde ele diz, aquele que se contempla no espelho da conduta de outra pessoa se contempla de forma generosa. Ele deve contemplar-se, sim, no espelho da lei de Deus e no exemplo de Cristo. Assim se gloriará na cruz de Cristo e na obra do Espírito. Porque basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte, então cada um examine então o seu próprio trabalho, as coisas que tem feito. E então terá motivo de gloriar-se em si mesmo, mas não em outra pessoa. Ou seja, quando eu vou comparar aquilo que eu tenho feito, as minhas ações, o meu comportamento, a minha obediência, eu não devo comparar com o meu irmão. Eu não devo achar que a minha posição diante de Deus, que o meu status diante de Deus, ele tem a ver com a minha obediência ou com aquilo que eu realizo em comparação com os meus irmãos. Eu sou mais obediente que aquele ali. Eu faço mais do que aquele ali. Olha, eu sou mais piedoso que aquele ali. Eu sou mais santo, eu oro mais, eu evangelizo mais do que aquela outra pessoa ali. E aí eu me comparo, eu uso os meus irmãos como régua para me medir. E Paulo está dizendo, não faça isso. Meça o seu próprio modo de agir, né? Mas não meça com base no outro. Meça com base em você. Olhe para dentro do seu próprio coração. E basicamente o que Paulo vai nos levar a fazer é, ao invés de você comparar-se com os seus irmãos, se compare com Cristo, com a lei de Deus. E aí, se você se comparar com a lei de Deus, você já vai se ligar que você está meio perdido. Né? Se você se comparar com a lei de Deus, você já vai se ligar que você não consegue obedecer. Você já vai perceber que a sua obediência é falha, que os seus pecados se amontoam diante de Deus, tá? E que você não consegue expurgá-los, espiá-los ou se livrar da culpa dos seus pecados. E aí você se compara com Cristo. E o exemplo de Cristo, a perfeição de Cristo, o caráter imaculado de Cristo. E assim você não vai ter do que se gloriar. Você não vai se comparar com seus irmãos. Você vai olhar unicamente para você e perceber que não dá para se gloriar em si mesmo. O que eu vou me gloriar em mim mesmo? A única coisa dentro de mim da qual eu posso me gloriar é que o Espírito Santo habitou em mim. E graças a Deus por isso. E ele me capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas nada mais que venha de mim mesmo dá para se gloriar. Né? E ele completa no versículo 5, esse primeiro trecho, dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo.
essa conclusão no versículo 5, ela é um tanto intrigante, porque no versículo 1, aliás, no versículo 2, Paulo diz, levem as cargas uns dos outros. E agora no versículo 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante notar, ficou meio fora da diagramação aqui, mas não tem problema. A palavra no versículo 5 para fardo e a palavra no versículo 2 para carga são palavras diferentes no original. E elas têm conotações um pouco diferentes. Se a gente parafrasear um pouco esse versículo 5, o versículo 4 e o versículo 5, por exemplo, como está na tradução da Bíblia NVT, que eu achei mais clara, a tradução ficou um pouco mais palatável para a gente entender, Paulo estaria dizendo o seguinte, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, seria isso que Paulo está querendo dizer, versículo 5, porque cada um de nós é responsável por sua própria conduta. Nós não vamos prestar contas das atitudes dos nossos irmãos. Nós não vamos prestar conta dos pecados e dos acertos dos nossos irmãos. Nós vamos prestar contas dos nossos. Nós devemos ajudar os nossos irmãos a levarem as cargas deles, aliviar as suas aflições. Mas no dia do juízo final, cada um dará conta dos seus próprios pecados, da sua própria conduta. Nós não somos responsáveis pela conduta das outras pessoas. Então nós devemos olhar muito bem para aquilo que nós estamos fazendo e não nos compararmos com as outras pessoas, mas nos compararmos com Cristo e confiar na justiça e na santidade de Cristo e não na nossa própria. Não. No versículo 6, agora ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esse versículo está ligado com o versículo anterior, os versículos anteriores, em que ele vinha, né, instruindo os Gálatas, dizendo, examine o seu próprio coração, examine o seu próprio modo de agir. Cada um será responsável por sua própria conduta. E agora ele complementa essa ideia dizendo, se você está sendo instruído na palavra por alguém, compartilhe as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, sejam gratos pelo ensino que vocês estão recebendo, sejam gratos por aqueles que se esforçam, que se afadigam para ensinar vocês, para instruir vocês. E não só sejam gratos, mas compartilhem as coisas boas de vocês com eles. E Paulo não tem pudor em dizer que isso se trata também de ajuda financeira para aqueles que vivem do ministério pastoral. Abençoe os pastores das igrejas de vocês, sustentem a obra de Cristo, mantendo aqueles que vivem da pregação do evangelho, porque eles trabalham nisso. Né? São eles que se esforçam para instruir, são eles que estão executando esse trabalho em nome de Cristo. Então, se esforcem também para ajudar essas pessoas para que o ministério de Jesus Cristo ele avance, o reino de Cristo cresça, aumente, prospere. Né? Não tenha, tenha generosidade para compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. Se nós devemos nos esforçar para levar as cargas uns dos outros, de qualquer um dos nossos irmãos, que dirá, né, daqueles que estão se afadigando no ensino da palavra, os pastores, aqueles que estão pregando, ministrando o evangelho na sua igreja. Né? Ame o seu pastor, seja grato pelo ensino dele e ajude no sustento dele. Isso termina a primeira parte do capítulo 6, e agora Paulo vai fazer um apanhado geral de toda a argumentação dele e uma conclusão final da carta. E ele começa no versículo 7 dizendo, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, agora Paulo, ele faz essa advertência final para meter a conclusão final da carta. Então, ele está advertindo os Gálatas. Cuidado, de Deus não se zomba. Deus não pode ser escarnecido. Deus não pode ser ignorado. Quando Paulo está dizendo de Deus não se zomba, muito provavelmente aqui no contexto da carta aos Gálatas de forma geral, ele está querendo dizer, é mais uma advertência aos dois grupos de pessoas que Paulo foi massacrando ao longo da carta inteira. E quem eram esses dois grupos de pessoas? Os judaizantes legalistas, que depositavam toda a sua esperança nos seus próprios esforços. E Paulo está dizendo, isso é uma zombaria. Isso é escarnecer de Deus. Deus encarnou e morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. E você está dizendo que a sua salvação você conquista pelos seus próprios méritos? Cuidado, não zombe de Deus. Não ignore aquilo que Deus fez. Não ache que aquilo que Deus fez, que o trabalho de Deus é insuficiente ao ponto de você ter que completar com as suas próprias obras, com seus próprios esforços. Não zombe de Deus. E, em segundo lugar, ele está advertindo os libertinos. Aqueles que achavam, então Jesus, eu sou salvo pela fé, Jesus morreu por mim mesmo, estou justificado, estou adotado, pronto, eu posso viver como eu quiser agora e está tudo bem. E Paulo está dizendo, cuidado também, não zombe de Deus. Deus não salvou ninguém para que esta pessoa viva no pecado. Ninguém foi salvo para continuar pecando. Eles foram salvos para que eles possam parar de pecar, para que eles possam se livrar do pecado, para que eles possam se livrar da carne e do poder de Satanás. Ninguém foi salvo para continuar vivendo uma vida dissoluta e corrupta. Não zombe do sacrifício de Cristo. Não viva na prática do pecado, sendo que Cristo morreu por você para te salvar do pecado. Não tem sentido. E ele continua, se você semeia para a carne, você colhe corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna. Né? Então ele está chamando a atenção dessas pessoas. Não viva na carne. Não confie na carne no sentido de confiar nos seus próprios méritos. E não viva na carne alimentando os desejos da carne. É uma advertência séria aos legalistas e aos libertinos. Mas antes, confie em Cristo somente para a sua salvação. E deixe frutificar o Espírito Santo na sua vida para que você viva em santidade diante de Deus. E assim você vai colher o destino final daqueles que creem em Jesus e vivem no Espírito, é colher a vida eterna. O destino final daqueles que confiam em si mesmos ou que vivem inadvertidamente no pecado sem nenhum arrependimento é a corrupção, é o inferno. E ele completa, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, Paulo complementa toda essa ideia, dizendo, então, você está frutificando no Espírito, você está semeando para o Espírito, então não desanime, continue, viva fazendo o bem ao seu próximo, cumprindo a lei de Cristo. Não era isso que a gente tinha comentado aqui, ó? Cumprindo a lei de Cristo, amando uns aos outros, não satisfazendo a carne, frutificando no Espírito e carregando os fardos uns dos outros. É isso que Paulo quer que nós façamos. E dessa forma, principalmente, devemos fazer isso aqueles que são os nossos irmãos da fé, aqueles que são da nossa família da fé, a nossa igreja, aqueles que compartilham da mesma fé que a gente, aqueles que estão andando na direção da cidade celestial, porque confiaram em Cristo Jesus somente. Então, a esses nós devemos fazer o bem
primeiramente, mas é óbvio que nós devemos estender, né, todo esse bem que nós podemos fazer, todo este amor que nós devemos comunicar a todas as outras pessoas também, não só as pessoas da igreja, mas as pessoas da igreja são aquelas que já compartilham das mesmas ideias que a gente. Então, se a gente não conseguir fazer com elas, que dirá com as outras pessoas? Se eu não conseguir fazer o bem àquelas pessoas que creem em Cristo, que foram adotadas por Deus em Cristo juntamente comigo, que dirá o bem que eu vou conseguir fazer para uma pessoa que não compartilha as mesmas ideias do que eu, que vive de um jeito completamente diferente do que eu vivo? Então, assim, primeiro aos irmãos da fé, e depois, a partir daí, nós estendemos este amor, este bem que nós podemos fazer a todas as outras pessoas da mesma forma. E agora ele vai concluir a carta, e ele diz o seguinte: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Esse vejam com que letras grandes é interessante porque isso provavelmente indica que Paulo estava ditando a carta a um amanuense, a um secretário. Tá? E este amanuense estava escrevendo a carta. Paulo usa esse recurso várias vezes, em várias cartas. O secretário para escrever a carta. E provavelmente agora Paulo libera o amanuense e pede assim: não, agora eu vou finalizar a carta aqui, pode deixar, tá concluída aí. E aí Paulo mesmo pega, né, o graveto que se usava para escrever no pergaminho ou no papiro, e Paulo, ele próprio, vai lá e finaliza a carta escrevendo o final. Então ele diz agora: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho, isso agora. Essas letras grandes, Paulo quer enfatizar alguma coisa. Paulo quer trazer alguma coisa de novo, alguma ênfase. Então, por isso, as letras grandes que ele vai usar agora nesse trecho final da carta. E ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. São judeus que creram em Cristo, mas tropeçaram em Cristo ser completamente suficiente. E agora eles, para não serem perseguidos, para não dizer que a lei caducou, para não dizer que não é necessário mais circuncidar, para não dizer que não é mais necessário observar o calendário, para não dizer que não é mais necessário seguir a dieta judaica, para que eles não querem dizer essas coisas, eles vão continuar enfatizando elas a despeito de Cristo. Eles vão dizer: Cristo salva com essas coisas. E Paulo está dizendo: não, não, eles estão fazendo isso apenas para não serem perseguidos. Eles estão fazendo isso apenas para obterem o favor dos judeus. Eles não estão fazendo isso porque eles amam a Cristo. E ele continua no verso 13: pois nem mesmo esses que se deixam circuncidar guardam a lei. Foi o que Paulo demonstrou ao longo da carta inteira. Nem mesmo esses que querem circuncidar vocês, nem eles guardam a lei. Ninguém guarda a lei, ninguém consegue. O único que guardou a lei foi Cristo. Confiem nele, nele somente. Então confiem nele completamente para salvação de vocês. Somente nele, tá? E aí ele fala agora, ele continua no versículo 13 ainda. Mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Olha o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Eles falam assim: eles não querem o bem de vocês, eles não querem o bem de Cristo, eles não amam a Cristo e não amam vocês. Eles querem apenas convencer vocês de circuncidarem para que eles possam dizer diante dos judeus que eles fizeram mais um prosélito do judaísmo, de que eles convenceram: nossa, olha quantos Gálatas nós trouxemos à fé judaica, quantos Gálatas nós trouxemos à obediência à lei. Eles querem fazer prosélitos. É isso que eles querem fazer.
Eles querem se gloriar na carne de vocês. Por isso, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo foi tão duro quando ele disse, no capítulo 5, versículo 11, que ele fala assim, tomara que se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, porque eles querem se gloriar na carne de vocês. Eles querem se gloriar porque cortaram aí, ó, a pele do prepúcio da sua genitália. É só isso que eles querem. Dizer aos outros que fizeram prosélitos do judaísmo. Então, não caiam nessa. E Paulo completa. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo. Paulo não tem nada para se gloriar. Paulo não vai se gloriar nos Gálatas pelo fato deles terem virado cristãos, pelo fato deles terem obedecido à lei, deles terem... Não, longe, 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 longe de qualquer uma dessas coisas. A única coisa em que Paulo vai se gloriar é na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. É a única coisa que importa, é a cruz de Cristo. É a única coisa que realmente faz diferença. Pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão. Tanto faz se você foi circuncidado ou não. Tanto faz. Porque isso não faz diferença. O que importa é ser nova criatura. O que importa é Deus salvou você em Cristo pela fé. Isso que importa. Qualquer outra coisa é secundária. E todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Paulo está dizendo, judeus e gentios, este é o Israel de Deus, aqueles que se gloriam na cruz, aqueles que pela fé são filhos de Abraão, a igreja de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus, o Israel de Deus, não o Israel terreno, não o Israel geográfico. Deus não tem mais nada a ver com Israel étnico. Deus não tem mais planos para o Israel geográfico. Deus não tem mais planos para Israel segundo a carne. Deus tem planos para Israel segundo o Espírito, aqueles que foram incluídos na aliança por meio da fé, juntamente com o patriarca, o fundador de tudo isso, Abraão. Aqueles que creram, é a igreja de Cristo, é com a igreja que Deus tem compromisso. Paz e misericórdia sejam sobre todos eles, o Israel de Deus. Israel de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que confiam em Jesus Cristo para a sua salvação. E, finalmente, ele vai finalizar a carta dizendo, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. E eu coloquei essa imagem aí para vocês. Isso é um marcador de ferro, né? Geralmente se usa esse tipo de marcadores muito em animais, para marcar o animal, a propriedade de alguém. Com ferro quente, marcar a pele daquele indivíduo. E no período em que Paulo escreveu aos Gálatas, isso era muito comum de ser feito com animais, mas também era muito comum de ser feito com escravos, né? Ele usa aí a palavra estigmata tuieso, quer dizer, as marcas de Jesus, como se Jesus tivesse marcado Paulo com ferro quente, como se Jesus estivesse dizendo que Paulo agora é propriedade dele, de Jesus. São as marcas de um escravo que pertence a um mestre. Olha o que Paulo está dizendo, que Jesus marcou ele, marcou Paulo, indicando que Jesus é o dono de Paulo, que Paulo é propriedade de Jesus. Então ele está dizendo, não me molestem, não me perturbem, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As cicatrizes que Paulo tinha, em virtude das perseguições que ele sofreu por pregar o evangelho verdadeiro, são
a confirmação de que Paulo pertence a Jesus, de que Paulo pertence a Cristo. E assim também nós. Nós devemos trazer no nosso próprio corpo as marcas, a marca de Cristo, a marca de Jesus, o sinal de que nós somos dele, nós somos propriedade dele. E como que nós fazemos isso? Como que nós podemos ter certeza que nós temos essa marca? Porque nós anunciamos a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, sem medo de perseguições, enfrentando o que quer tiver que enfrentar por anunciar o evangelho da salvação. E ele finaliza então a carta dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. E assim Paulo encerra essa carta aos Gálatas. Tá? Acredito que foi muito, muito proveitoso para a gente ter estudado a carta de Paulo aos Gálatas ao longo desses últimos meses, né? Foram longas semanas vendo versículo por versículo. É uma carta muito instrutiva, pequena, mas ao mesmo tempo com uma mensagem poderosa de centralidade no Evangelho, de centralidade na cruz. E que isso, meus irmãos, realmente possa servir de orientação para os nossos corações, para que nós não nos desviemos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nem para a libertinagem, nem para o legalismo, mas que nós confiemos sempre em Jesus Cristo apenas para a nossa salvação, e que o fruto do Espírito Santo, né, seja marcante nas nossas vidas, que nós possamos nos render a Jesus Cristo completamente e pregar o Evangelho com intrepidez, com coragem, com ousadia, sabendo que o prêmio da nossa salvação nos aguarda, né? Já é nosso, já foi conquistado. Nós apenas precisamos passar por essa vida e honrar o nome daquele que nos salvou e nos marcou como sua propriedade. Tá? É isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. E encerramos a carta aos Gálatas, mas nossos estudos não vão parar. Nossos estudos continuam semanalmente. Nós vamos continuar estudando aí a teologia e a vida do apóstolo Paulo, para entendermos todas as cartas, entendermos tudo aquilo que ele tem a dizer para nós, ou pelo menos tudo aquilo que nós conseguirmos absorver. Tá? É isso, foi um prazer estar com vocês mais essa noite. Nós nos vemos, então, também na semana que vem. Beleza? Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.